Bem-vindo ao podcast de História. A Revolta de Vila Rica, também conhecida como a Revolta de Felipe dos Santos. A Revolta de Vila Rica foi uma das várias manifestações populares contra a coroa portuguesa no período colonial. Conhecida como Ouro Preto, a cidade foi cenário da Revolta de Vila Rica. Durante as primeiras décadas após a descoberta de ouro na região das Minas Gerais, a colônia de Portugal da América passou a ser fiscalizada mais de perto pelos funcionários da coroa portuguesa. A exploração do ouro, sua comercialização e circulação entre os habitantes da vila da região das Minas, sem que houvesse uma rígida fiscalização, não agradavam à metrópole portuguesa. A criação de impostos e intensificação de suas cobranças também não agradavam os habitantes da região. Foi nesse contexto de tensão social que eclodiu a Revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos. A situação era tão tensa nas Minas que a região chegou a ser descrita da seguinte maneira: a terra parece evaporar tumultos, a água exalta motins, o ouro troca desaforos, destilam liberdade os ares, vomitam insolências as nuvens, influem desordem os outros. O clima é tumba da paz e berço da rebelião. A natureza anda inquieta consigo e amontinada. Lá por dentro é como no inferno. Em 1719, a coroa portuguesa passou a intensificar a cobrança do quinto através das casas de fundição. O quinto consistia na entrega à metrópole da quinta parte, 20% do ouro extraía nas minas. Nas casas de fundição, o ouro era fundido em barras, o que facilitava o controle sobre a circulação, garantia a eficiência da cobrança e evitava o contrabando realizado geralmente com ouro em pó. Essas medidas de maior controle e de fiscalização desagradavam a boa parte da população de Vila Rica, tanto as camadas mais altas da sociedade quanto as camadas mais baixas. Com essa insatisfação, em julho de 1720, os sediciosos deram início à Revolta de Vila Rica. Os grupos armados formados por escravos e homens livres desceram dos morros ao redor para o centro da cidade, onde invadiram casas para ampliar o apoio à luta. Os sediciosos invadiram ainda a casa do ouvidor da vila. Destruíram papéis oficiais à frente da multidão revoltosa. Poucos dias depois, Vila Rica estava nas mãos dos revoltosos. Entre outros participantes da revolta encontravam-se militares religiosos, doutores, camaristas e comerciantes, bem como negros e ou índios, flecheiros. Entre eles encontrava-se Felipe dos Santos, tropeiro de origem portuguesa, que ganhava a vida trabalhando na troca de mercadorias, proporcionado pelo comércio interno que se desenvolvia naquele período colonial, insuplado pela riqueza do ouro e a incipiente urbanização da região das Minas. O objetivo deles era extinguir as casas de fundição, força a retirada de Pedro Almeida, conde de Assumar, do cargo de governador da Companhia de Minas, além da associação de corrupção a diversos outros funcionários da coroa no local. Como o conde não se encontrava em Vila Rica, mas sim em Vila do Carmo, foi para lá que os revoltosos se dirigiram para verem atendidas as suas reivindicações. Conde de Assumar recebeu os revoltosos e iniciou uma negociação afirmando que iria atender às reivindicações
Tal postura nada mais era que uma forma de ganhar tempo para reunir forças militares capazes de enfrentar os grupos em que haviam se sublevado. Em 17 de julho de 1720, o conde de Assumer decretou prisão dos líderes da revolta após conseguir reunir cerca de 1.500 homens armados que dirigiam para Vila Rica. Em 2 dias, a rebelião foi reprimida e os líderes presos. Tela de Antônio Pereiras, 1860-1937, retratando o julgamento de Felipe dos Santos. Em 19 e 20 de julho, Felipe dos Santos foi julgado e condenado à morte pela participação na revolta. Ele foi arrastado pelas ruas da cidade e esquartejado. O objetivo era que a sua morte servisse de exemplo para os que ousavam enfrentar os funcionários e a coroa portuguesa, principalmente no que se referia à cobrança de impostos sobre a exploração das riquezas minerais da colônia. As consequências da revolta de Vila Rica foram a separação da região das minas da Companhia de São Paulo e o aumento da fiscalização sobre a extração aurífera, garantindo assim o envio do ouro para a metrópole.